E ela se dá pela introdução da dinâmica de corpos rígidos, tá? Então, a gente viu cinemática, ponto material e de corpos rígidos, né, na primeira unidade. Vimos dinâmica, né, dinâmica e suas várias formas de trabalhar na segunda unidade. E na terceira unidade a gente vai ver dinâmica de corpos rígidos, tá? A primeira dinâmica que a gente viu, né, a primeira ênfase dada foi a dinâmica que vocês já devem ter algum conhecimento, né? Em física, no ensino médio, né? Aquela questão das leis de Newton, trabalho, energia. De alguma forma você já viu isso, com mais ou menos intensidade, tá? Eu acredito que a dinâmica de corpos rígidos é, de fato, o que essa disciplina traz de novo, tá? É o que vocês precisam entender na hora de estudar o movimento de uma máquina, por exemplo, tá? De um equipamento, um sistema de corpos que se movem, tá certo? Então, eu diria que é o capítulo, né, do nosso curso mais importante. Bom, vamos trabalhar nos capítulos 16, 17 e 18. Eles são muito parecidos, tá certo? Entretanto, eles têm abordagens diferentes, tá? Então, a gente faz essa divisão muito mais pelo ponto de vista didático do que do ponto de vista de conteúdo, certo? Para separar bem as coisas, para na hora de apresentar a vocês. Entretanto, eu enfatizo isso por entender que não, no mundo real não existem essas delimitações de conteúdo, né? Não, ela não vem pronta, resolva dessa forma, né? Então, a gente acaba tendo que fazer essa delimitação por nós mesmos, a partir do conhecimento da teoria e a partir do nosso domínio da matéria, tá? Então, esse primeiro capítulo, a gente vai nos restringir, tá? A movimento plano de corpos rígidos, tá certo? Então, a gente vai analisar os corpos dos planos, depois a gente vai vendo os casos mais gerais, os casos mais complexos, tá certo? Isso, de certa forma, nos traz uma certa maturidade, e eu vou alertar vocês das equações que só valem o caso plano, tá? O caso em que eu estou analisando num plano XY, tá? Essa simplificação, do ponto de vista didático, é muito importante. E também simplifica por demais as nossas equações, certo? As equações se tornam bem mais palatáveis de trabalharmos, tá? Então, os corpos rígidos, eles vão ser consistentes de placas ou corpos simétricos. Ah, professor, o que é um corpo simétrico? Ah, uma engrenagem, uma roda de turbina, ok? São corpos que têm uma certa simetria, tá certo? E, portanto, a gente pode tratar ele como se ele tivesse trabalhando ou se movimentando num determinado plano, tá? A nossa abordagem, tá? Ela vai considerar os corpos como sendo feitos por um monte de partículas, tá? Infinitas partículas. E para aqueles que têm alguma dificuldade, né, de acompanhar o que a gente vai apresentar aqui, eu recomendo a leitura do capítulo 14, certo? Leitura livre de vocês, a partir do momento que vocês tiverem alguma dificuldade, certo? Então, no capítulo 3, e para um sistema de partículas, nós podemos afirmar que o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, tá? E o somatório dos momentos em relação ao centro de massa é igual a
variação, né, derivada do momento angular. Então, essas equações são as mesmas equações que utilizamos para o ponto material, tá? Entretanto, nós usamos as mesmas equações para um sistema de partículas e também para um corpo rígido. Mas veja que eu vou usar a aceleração de um ponto particular do corpo rígido, o centro de massa. Vou calcular o momento, né, o torque, em relação ao centro de inércia. E o momento angular também calculado com relação a esse centro de massa. Tá? Além disso, a gente vai poder utilizar o princípio de D'Alembert, né, para provar que as forças externas, né, no corpo, do corpo, agindo no corpo, são equivalentes ao vetor massa vezes velocidade. Tá? E, e ao momento, né, momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular. Isso aqui, pessoal, ela simplifica por demais a nossa vida, tá? Por demais mesmo. Porque em vez de trabalhar com... Por que isso, né? Imagina que você fosse utilizar a segunda lei de Newton, né, para um corpo, né, um corpo rígido. O problema é que a lei de Newton, ela foi estabelecida para um ponto material, um ponto com massa, né? De forma bem simplificada, mas já de uma forma bem elegante, né? Que utiliza cálculo, etc, etc. Né? Então, para trabalhar com um corpo rígido, eu vou estender o conceito, né, obtido com as leis de Newton para o corpo rígido, considerando que o corpo é formado por diversos pontos materiais que têm massa. Tá? E dessa forma, eu posso estabelecer o seguinte: imagina que esse corpo, né, ele é formado por vários pontos com massa, né, massa ΔMI, um ponto I vai ter uma quantidade de massa ΔMI, né? Aplicado ao corpo, vão existir forças externas, né? E essas forças externas vão fazer o quê? Vão acelerar o centro de massa. Necessariamente vão acelerar os vários pontos do nosso corpo rígido. Além disso, essas forças, elas geram um torque em relação ao centro de massa. De tal sorte que eu vou poder assumir que o corpo é formado por uma quantidade muito grande de partículas e vou poder encontrar aqui uma equivalência e uma equipolência. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é equivalência e o que é equipolência. Então, eu posso dizer que esses caras aqui, ó, essas forças vão fazer com que o corpo rígido vão gerar uma determinada quantidade de variação de momento linear, né, que é a massa vezes a aceleração do centro de massa, ok? E também uma variação do momento angular, que vai ser o nosso torque. Né? Torque aplicado ao nosso sistema é igual à variação do momento angular. E as forças, o somatório das forças é igual à massa vezes a aceleração do centro de massa. Tá? Então, essas duas equações, elas são verdadeiras, tá certo? Verdadeiras para uma movimentação tridimensional. E a partir de agora, nós vamos escrever uma particularização para o caso plano, ok? Por exemplo, imagine que eu tenho uma placa representativa, ela tem esse contorno aqui, e tem uma espessura que é constante, né, em toda a placa. Então, eu posso afirmar que esse cara aqui, ele tem uma determinada simetria em relação a esse plano. Né? Então, qualquer plano que eu utilize
para recortar essa placa, eu vou ter uma geometria bem similar, tem a mesma seção transversal. Tá? Então, eu chamo isso de uma placa representativa em movimento plano. Então, esse cara está girando, ó, digamos que está girando com velocidade angular, ômega, certo? E para estudo, no corpo, no centro, passando pelo centro de massa, eu defino um sistema de coordenadas paralelo a um sistema de coordenadas inercial. Tá? Então, nesse caso, o momento angular, né, desse corpo vai ser o quê? Um momento angular de todas as partículas, né, um somatório de efeitos, né? Ou seja, HG, momento angular, né, das várias partículas que formam um corpo em relação ao centro de massa, é igual ao quê? Ao momento do momento, né? Ou seja, o vetor, posição, R1, linha. Veja que esse vetor é descrito no sistema de coordenadas local, né? Vetorial, VI, onde VI é a velocidade do ponto, né? Um vetor, multiplicando uma determinada quantidade de massa, delta MI. Tá? Ora, mas quem é VI? Ora, VI é ômega vetorial RI linha, que é esse mesmo vetor aqui colocado no sistema de coordenadas local. Né? E partindo do pressuposto que o vetor, né, velocidade angular, perpendicular ao plano, e V, né, aliás, R, né, que ele faz aqui, V está no plano, aqui, ó, e R também está nesse plano. O produto vetorial vai ser um vetor perpendicular ao nosso plano de estudo, tá certo? E que tem essa intensidade. Ora, ômega é a velocidade do corpo. Então, qualquer ponto que eu queira, como se trata de um corpo rígido, vai ter a mesma velocidade angular. Então, eu posso colocar ele para fora do somatório. Tá? E o que sobra é um somatório R ao quadrado, delta NI. Por definição, isso aqui é conhecido como o momento de inércia desse corpo em relação ao centro de massa. E aí eu represento ele como o I barra, né? I barra, momento de inércia, multiplicando um vetor de velocidade angular. Repare que essa equação é verdade, é verdadeira, esse resultado aqui, para o caso plano. Tá? Se fosse, como fosse um caso tridimensional, eu não conseguiria fazer essa simplificação que eu estou mostrando aqui. Tá? Até porque teríamos vários outros termos aqui na nossa equação. Certo? E o momento angular não seria tão simplificado assim. Então, de forma geral, eu tenho essa equação particularizada para o caso que estamos analisando, temos essa daqui. Tá? Ou seja, eu tenho a mesma direção do momento angular, tá vendo? Multiplicando pelo momento, velocidade angular multiplicando o momento de inércia do corpo em relação a esse ponto. Ora, mas o que é que esse momento de inércia? Ele é a distribuição de massa, é uma propriedade que me diz como está distribuído a massa do objeto em relação a um determinado eixo de rotação. No nosso caso, o eixo de rotação passa pelo centro de massa G. Tá? Eu posso pegar essa equação, né, e derivar ela com relação ao tempo, né? Ok? Como esses vetores, né, são, digamos, como esses vetores eles são constantes em relação a esse sistema de coordenadas, por isso que eu uso o RI, linha, tá certo? Esse cara, ele acompanha o movimento do corpo, tá certo? Nesse caso, eu vou poder dizer que ele é uma constante, certo?
Se eu tivesse calculando o momento de inércia em relação a um sistema de coordenadas inercial, XY, quando o corpo se movesse, esse R aqui variaria, né? E nesse caso, o momento de inércia não seria constante, né? Quando eu aplicasse a derivada, eu teria que levar em consideração a mudança do momento de inércia. Então, essa é a principal justificativa para você escrever esse vetor R no sistema de coordenadas local, porque ele vai estar, vai ser a constante a partir da movimentação do corpo, né? O corpo se move e ele vai junto com o corpo. Então, o resultado, né, que estamos apresentando aqui, ele é válido para movimento plano de corpos que são simétricos com respeito a um plano de referência. Okay? Então, tem essas equações aqui, né, que podem ser entendidas como a versão vetorial ou escalar, né, dessas equações que eu acabei de mostrar aqui de forma vetorial. Tá bom? Eu tenho duas equações de força, né, e uma equação de equilíbrio de momento, né? O torque, somatório dos torques é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Né? E aqui, o equilíbrio das forças na direção x e y. Tá? É bem parecido com estática, né? Vocês lembram das equações de estática? Eu tenho o somatório de x, ia dar igual a zero, né? Zero e zero. Agora não, agora nós temos uma componente de inércia muito bem entendida, que a gente vai poder trabalhar. Bom, e aqui tem a grande teoria, né? As forças externas, tá? As forças externas, elas são equipolentes, tá? Equipolentes a um conjunto de dois vetores. Tá? Ou seja, eu vou conseguir escrever esses dois caras aqui, essas forças todas, a partir de duas resultantes vetoriais, M, A e alfa, né? Consigo escrever essas duas quantidades e, dessa forma, eu vou estar escrevendo uma resultante vetorial. Então, eu posso dizer que eles são equipolentes, né? Eu vou ter resultante, essas duas. E equivalente significa que o resultado, né, o movimento gerado, né, pela essa aceleração do centro de massa, e essa, né, massa vezes aceleração do centro de massa, e esse torque, né, de inércia, tem o mesmo resultado físico, né, a mesma movimentação do somatório de forças aplicadas. Então, isso chama-se equivalente e equipolência, né? Equipolência é quando você tem o mesmo efeito. Ok? Por exemplo, se eu pegar essa força aqui, ó, e reescrever ela mais aqui na frente, ó, tá? Deslizar essa força ao longo de uma linha, tá certo? E aplicá-la aqui, né? O somatório das forças não vai mudar, né? Eu vou ter essa equação aqui ainda e a resultante será a mesma. Entretanto, o resultado final, a equivalência, não será a mesma. Ou seja, o efeito físico será diferente. Né? Ao passo que, se eu fizer essa substituição aqui, eu vou estar sendo equipolente e equivalente. Vocês têm alguma dúvida sobre esse ponto?
Eu posso continuar. Beleza, pessoal, as dúvidas, né? Terceira unidade, tá? Isso aqui já. Tá travando, como falei, né? A máquina tá travando. Bom, ó, tá aqui, ó. É, ok? Então, eu posso dizer que, né, isso daqui gera isso, e isso aqui gera isso aqui, né? Então, eu tenho que considerar os dois simultaneamente, certo? Porque se eu considerar só um vetor desse, eu posso chegar a obter um outro conjunto vetorial, né? Eu vejo que é diferente desse aqui, ó, certo? Muda um pouco. São semelhantes. Então, para garantir a equivalência e equipolência, eu tenho que considerar os dois vetores simultaneamente. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma outra maneira de definir. Lembra lá da linha de ação que vocês utilizavam em estática, né? Então, para calcular o torque. Então, o torque gerado em relação a um ponto qualquer, né? Eu só preciso saber a distância até a linha de ação, e aí eu vou saber qual é o torque, né? Certo? Ó, a força produzida, ele produz no mesmo momento, em qualquer ponto, e são, portanto, equipolentes, né? Essas duas forças aqui. Então, é o princípio da transmissibilidade, né? Que a gente aprende lá em estática. Pode transmitir a força ao longo desse eixo aqui. Então, eu vou usar agora uma maneira de reescrever o problema, né? De uma maneira dinâmica em que eu vou poder utilizar técnicas de estática, por exemplo. Então, em vez de escrever esse vetor aqui, ó, eu vou escrever menos e, que aí eu vou poder colocar ele do mesmo lado da igualdade. Isso aqui passa a ser para mim uma força, um torque de inércia, ou também no livro ele menciona o que a gente chama de torque efetivo, né? Momento efetivo, o momento gerado pela inércia. E eu também tenho uma força de inércia, que é contrário a essa daqui, né? Mais ou menos contrário, a figura não é a mesma, mas veja que eu consigo reescrever as equações de tal forma que eu tenho um equilíbrio dinâmico, tá? Então, esse é o princípio de D'Alembert. D'Alembert simplesmente reescreve as equações de tal forma que eu possa utilizar o equilíbrio, né, novamente. Então, eu só escrevo essa nova componente, ó, e eu estou num caso estático, mais uma vez, né, de equilíbrio, mais uma vez, a partir da utilização dessa nova componente de força efetiva e desse torque efetivo também. Então, essas técnicas podem ser utilizadas, né, para resolver, né, problemas do plano. Então, vamos fazer aqui um exercício aqui da seguinte forma. Imagina que você tem um carro, né, um furgão, ele tem esse centro de massa, tem essas posições aí do centro de massa com relação às rodas, né?
e a velocidade dele é de 30 pés por segundo. E, portanto, vai chegar um momento que o, o veículo vai brecar, causando que as rodas parem. Então, é observado que esse furgão ele vai deslocar por 20 metros, 20 pés, perdão, até parar. Então, eu quero saber qual é a magnitude da força normal e a força de fricção em cada roda quando esse cara para, né? Vai parar, eu quero saber quanto é que é essa força quando ele para. Bom, a velocidade de centro de massa, né, é dada por 30 pés por segundo. Estava com essa velocidade e ele desloca 30 pés. Eu vou usar aqui uma equação cinemática conhecida, né, Torricelli, v ao quadrado, ou seja, a velocidade do centro de massa, é igual à velocidade inicial do centro de massa, mais 2 vezes a, né, x menos x0, ou seja, a variação de deslocamento aqui. A velocidade final é zero, né, e eu tenho a velocidade inicial 30 pés por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a, e eu tenho o deslocamento, né, da posição inicial até a parada, que é 20 pés. Resolvendo para a aceleração a barra, ou seja, aceleração do centro de massa, nós obtemos menos 22,5 pés por segundo. Então, para que isso ocorra do jeito que a gente mencionou, a aceleração do centro de massa tem que ser de menos 22,5. Tá? Bom, agora tem um diagrama de corpo livre sobre as forças que atuam no sistema. Tá? Cinematicamente, eu encontrei a aceleração do centro de massa e agora eu tenho um equilíbrio de forças. Ok? Então, essa situação aqui, ó, tem o peso, as forças normais e as forças de atrito, né? Essas forças atuando são equivalentes e equipolentes a essa situação aqui, ó, m vezes a barra. Então, eu faço, como não tenho aceleração, né, na direção vertical, eu vou dizer que é igual a zero, né? Então, pego NA mais NB, né, essas duas forças para cima, menos o peso é igual a zero. Né? Na direção X, eu vou considerar positivo para a direita. E eu aplico as forças. Ó. Menos FA menos FB é igual a menos M a barra. Substituo a força, né, pela nossa versão comum, normal vezes coeficiente de atrito. Né? Substituo isso. N mais NB vai ser o quê? W. Eu posso substituir W aqui. A massa é o peso dividido pela gravidade. E o coeficiente de atrito, né, nesse caso, é a aceleração dividido por aceleração da gravidade. Então, o coeficiente de atrito é 0,699. Né? Agora, eu sei que as forças também podem gerar torque, né? Torque. Então, eu tenho aqui, ó, somatório dos momentos, né, que são as forças que vão gerar torque, é igual a massa vezes, o momento efetivo em relação ao ponto A. Essa roda aqui. Primeiro que eu não sei quanto é que a normal aí. Né? Não sei quanto é que é a normal.
Se eu não sei quanto é que é normal aqui, eu não sei também aqui. Né? Eu sei quanto é o peso. Né? Entidade física para esse corpo importante. E aí eu calculo o torque. Né? Torque em relação ao ponto A é igual a quê? A W, né, que é o peso, vezes 5 pés, é igual a 12, né? 5 mais 7, 12, vezes NB. Né? Então, veja que o sinal, a convenção que a gente utiliza é uma convenção da regra da mão direita. Ok? Então, o torque dessa força em relação a esse ponto é negativo, né? E desse cara é positivo. Né? Dessa força aqui e dessas duas, são todos iguais a zero, porque a distância, né, até o ponto de aplicação, utilizando aí o princípio da transmissivildade, é igual a zero. Né? Então, esses caras têm essa força, nessas duas aqui, vão gerar torque. Bom, aí eu resolvo para encontrar quem é o NB. NB vai ser 0,65 vezes W. Então, NA é igual a W menos NB. NB já foi encontrado, né? 0,650, substituo ele aqui e encontro que NA é igual a 350, né? É uma proporção aí do peso do nosso sistema. A carga na ré, né, nas rodas de trás, é igual a metade, né? Metade do NA. Por quê? Porque eu tenho duas rodas aqui. Eu tenho duas rodas e, portanto, eu vou dividir esse peso, né, essa força NA por 2. É porque cada roda contribui com a metade desse valor aqui, 0,350. Aqui dá 0,17. O torque, aliás, a força de atrito para frear é igual a μk, coeficiente de atrito, vezes a força normal na ré, nas rodas de trás. Então, essa força vai ser 0,122 W. Essa é a força que atua aqui nas rodas de trás. Essa é a força de atrito, né? A força de atrito é responsável por parar o veículo. Então, ela é proporcional, né, à força normal e o coeficiente de atrito. Agora, eu calculo as forças na frente. Né? Força normal na frente é 0,325. Eu divido o 0,650, essa aqui é o NB, divido por 2, dá 0,325 vezes W, que é o peso do veículo. E, por fim, acho a força de atrito, né, nas rodas da frente, que eu chamo de F-front, dá 0,227 do peso do veículo. Então, repare que as duas rodas sofrem forças que não são iguais. Vai depender de quê? De onde está o centro de massa do nosso corpo. Como o centro de massa do corpo está mais próximo das rodas
traseiras, né, a força nessa roda é maior do que as forças nessa roda. Ok? Consequentemente, eu vou ter uma força de atrito, considerando que a roda na frente e atrás tem as mesmas características e tem também o mesmo pavimento de teste. Né? Então, eu vou ter uma diferença dessas forças e encontramos elas aqui. Bom, outro problema é aqui eu tenho uma placa, tá? Tá nessa posição e subitamente eu corto, eu corto a corda, né, aqui no nosso problema. Tá? Então, eu quero saber a aceleração da placa e B, a força em cada link, a força em cada barrinha dessa. Ok? Como é que eu vou? Quando eu corto, eu quero saber quanto é que é essa força. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que essa barra, ela não rotaciona, ela translada. Ela não está rotacionando em torno do ponto E, nem ponto F. Né? Então, ela translada. Ela vai ficar sempre nessa mesma orientação. Certo? Então, quando eu corto a corda, todas as partículas vão se mover ao redor de um caminho circular de raio de 150 milímetros. Ora, qual é esse 150 milímetros? Esse cara aqui. Ele tem 150 milímetros, mas veja que essa linha aqui, ó, não mudou de orientação. Ou seja, os caminhos, né, das várias partículas do corpo do problema 16.2 são paralelos. Os vários caminhos são paralelos. Resolvendo as equações em componentes, eu vou ter uma componente que é tangencial, ó, perpendicular à barra, é igual a W cosseno de 30, né? Então, eu tenho aqui o sistema de coordenadas, ó, tangencial. Desculpa, gente. Tangencial, né? Tangencial, e a gente vai pegar essa componente do peso e rebater na direção tangencial. Vai ser o W cosseno de 30 graus, né? Na direção tangencial. E outra coisa, como eles estão percorrendo trajetórias circulares que são paralelas nessas trajetórias, eu posso afirmar que a nossa aceleração vai ser, ó, ao longo da direção tangencial. Eu só vou ter essa parcela de, de aceleração. Tá? Então, o somatório das forças, eu só vou ter essa força aqui, né, na direção tangencial. Essas vão estar na direção normal e, dessa forma, não vão aparecer no somatório de forças na direção tangencial. Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que isso vai ocorrer somente porque o corpo, instantaneamente,
ele está transladando, tá? Transladando, certo? Não há uma rotação efetiva nele, tá, pessoal? Não tem velocidade angular aqui, tá? Ele translada. Por quê? Porque essa barra é do tamanho dessa, né? Então, eu tenho uma translação do corpo. Posso cancelar N com N, né? E acho a aceleração do centro de massa. Né? Então, nesse instante em que eu corto a corda, a aceleração é 9,81 vezes cosseno de 30. Então, essa é a aceleração instantânea no momento que ele corta a corda. Bom, aí eu vou calcular o momento em relação ao ponto G, em relação ao centro de massa, certo? Então, eu tenho as forças FAE, né? Eu vou decompor ela na direção X, na direção Y, e aí eu calculo o torque em relação a esse ponto aqui. Então, fica FAE 130, né? Estou pegando aqui esse cara aqui, direção Y, por exemplo, vezes 250. Ora, que é 250 é esse aqui, ó, esse comprimento. Então, essa força, essa componente vezes a distância vai dar uma determinada quantidade de torque. Menos, né? Menos FAE cosseno de 30, então é uma componente horizontal para esquerda, vezes 110, 100. Ora, se eu tenho 100 aqui, é porque eu tenho 200 aqui. Estou dividindo por 2 essa distância, qual encontrar a distância aqui. Isso, eu tenho que somar agora as componentes dessa força aqui, os componentes de torque dessa força. FDF seno de 30, né, vezes 250, é a mesma distância, né? Mais FDF cosseno de 30 vezes 100, igual a zero. Então, como eu não tenho aceleração angular, ele não gira, certo? Isso aqui é igual a zero. E aí eu posso simplificar essa equação, eu tenho FAE aqui e FAE aqui, posso colocar esse cara em evidência, e eu chego à conclusão que 250 vezes, abre parênteses, 130 mais, aliás, menos, né? Menos cosseno de 30 vezes 100 vai dar isso aqui, 38,4. Já para o FDF, eu vou encontrar o valor também de forma semelhante, né? Seno de 30 vezes 250, mais cosseno de 30 vezes 100. E aí é esse valor aqui daqui, né? É igual a zero. Posso escrever agora e dizer que FDF é uma parcela do FAE. Então, as forças aqui são diferentes, né? Apesar de elas terem a mesma direção, o sentido e a intensidade são diferentes, né? Desse momento aí que ele corta o cabo. Bom, agora o somatório das forças na direção N, né? Na direção N, eu vou ter as componentes, né, da força ao longo da barra FA e FDF, menos W seno de 30 graus, né, que é a direção ao longo dessa linha aqui. Bom, aí, minha gente, eu substituo esse FDF, né, na equação original. Menos 0,1815 FAE. Né? Esse termo, eu posso calculá-lo, assim como colocar o FAE em evidência
e divido, né, o FAE pelo que vai aparecer na frente dele. Então, vai ficar 0,18, por exemplo, 0,619 vezes 9,8, e aí eu acho FAE. Achando o FAE, eu acho o FDF. Menos 0,18, 15, 47,9. Então, essa é a força, né? E aqui eu mostro, é negativo, né? Então, eu estou usando aqui as letras T de tração e C de compressão. Então, o sentido desse cara aqui é contrário ao que é mostrado na figura. Outro exemplo. Então, uma polia de 12 libras, tá? Ela tem uma massa de 12 libras e um raio de giração de 8 polegadas. É conectado a dois blocos, como mostrado. Assumindo que não há atrito no eixo, determine a velocidade angular, perdão, a aceleração angular da polia e a aceleração do bloco. Então, aqui, ó, eu vou determinar a direção de rotação, avaliando o que? O momento. Se ele está girando para um lado ou para o outro. Ok? Então, como o somatório dos momentos está dando igual a 10 libras polegada, isso significa que eu tenho uma aceleração, aliás, eu tenho uma resultante, né? 10 libras, 10 libras polegada. E como não é igual a zero, eu posso afirmar que ele está em movimento. Né? Ele está em movimento ou está na iminência de se movimentar. Um outro detalhe, informação importante, é que o momento de inércia pode ser obtido a partir de quem? Da massa do objeto e também do raio de giração, que ele colocou como sendo 8 polegadas. Aí eu vou substituindo, né? O peso dele é 12 libras, a massa da polia, né? Dividido por 32,2 vezes o raio de giração, que é 8 dividido por 12. E aí eu faço isso como uma forma de conversão. Né? Então, o momento de inércia é esse aí. E agora eu tenho momento de inércia, eu tenho uma quantidade de torque aqui, ó. Então, a aceleração, né, do cabo em A, certo? É igual a RA, é o raio, vezes a aceleração angular. E a aceleração de B, de forma semelhante, é RB vezes a aceleração angular. Então, os raios são dados, eu preciso apenas transformar em polegada, para ter a aceleração desculpa, ter que transformar em polegadas. Então, agora eu desenho o diagrama do corpo livre. Né? Então, eu tenho umas forças aqui, ó, eu tenho uma reação, eu tenho um peso da polia e o peso dos dois corpos. B, né, das 10 libras e o A das 5 libras. Né? E esse sistema, ele também está se movendo. Né? Então, tem uma força efetiva
MBAB, uma força efetiva MAA. Né? E aí eu coloco isso do outro lado da igualdade. Por quê? Porque é uma força efetiva. Tá? Isso aparece aqui, torque efetivo. Então, eu pego aqui essa força, multiplico pelo raio, né? Multiplico por 6, dividido por 12, dá 0,5. Aqui, esse peso aqui, 10 por 12, é igual a momento de inércia vezes aceleração angular, e também os torques efetivos. Né? Desse lado aqui aparecem os torques gerados pela, pela força sistêmica. E o que aparece aqui, ó, são os torques e momentos efetivos. Tá? Então, eu gero torque porque essa massa aqui está acelerada. Tá? Perdão. Então, essa massa está acelerada, eu vou ter uma determinada quantidade de torque por conta disso. Da mesma forma para o corpo A. Substituo os valores e chego numa expressão que me dá a aceleração angular do meu sistema. A aceleração angular dessa polia aqui. 2,374 radianos por segundo ao quadrado. E, portanto, eu acho a aceleração de A. Né? Basta substituir o alfa, né? E o RA, encontramos a aceleração do corpo A. A aceleração do corpo B é obtida de forma semelhante. Né? Ok? Então, eu tenho uma corda, eu tenho um disco de massa 15 quilos. A corda é puxada, né, com uma força de 180 newtons. Determinar a aceleração do centro do disco, B, a aceleração angular do disco e C, a aceleração da corda. Então, eu escrevo aqui as forças externas, é o peso e a força na corda, isso é igual a massa vezes a aceleração, e também momento de inércia vezes a aceleração angular. Faço para a direção X, ora, não tenho força na direção X, né? Então, significa que a aceleração vai ser zero. Calculo agora para a direção Y. Então, tenho T, a força para cima, menos W é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa na direção Y. E essa aceleração pode ser obtida a partir desse desdobramento algébrico em que eu tenho T menos W dividido por N, que é igual a 15 quilos. Resolvendo a conta, a gente chega à conclusão que a aceleração do nosso, vou chamar de ioiô, né? Tem essa corda enrolada numa disco, é de 2,19 metros por segundo ao quadrado. E o torque, né? O último item a ser calculado, eu tenho essa força aqui, né? Somente. Porque o peso passa pelo centro de massa. Então, quando eu estou calculando em relação ao centro de massa, a distância vai ser zero e, portanto, eu não tenho força gerada por esse cara aqui. Aí faço substituições. O momento de inércia de um disco é igual a 1 meio da massa vezes o raio ao quadrado. É o raio do disco. Né? Bom, e aí, pessoal,
eu substituo os valores para os valores encontrados, o momento de inércia, o torque que foi dado, a massa, o raio, e resolvendo para alfa, eu tenho 48 radianos por segundo ao quadrado. Então, essas são as acelerações: aceleração do centro de massa, aceleração angular, e aqui a aceleração da corda. Ora, mas qual é a aceleração da corda? É uma aceleração relativa, né? Então, é igual a aceleração desse ponto aqui. Né? A aceleração do centro de massa é igual, né, a aceleração do centro de massa, mais a aceleração de A em relação ao centro de massa. E isso pode ser obtido a partir da. E veja que é a tangencial, tá? Que é a componente tangencial, não é a componente normal, que a componente normal é perpendicular à direção aqui da corda, então precisa calcular somente com a ajuda da componente normal, aliás, tangencial. O A é a aceleração do centro de massa, já foi encontrada. Eu substituo esses valores, né, e acho que a aceleração da corda é 26,2. Vou só beber aqui uma água, já volto, viu?
Pronto, gente, desculpa. Preciso aqui tomar uma água aqui para revigorar. Bom, essa equação aqui é uma equação cinemática, né? A gente conhece. Né? Tem a aceleração de um ponto no corpo rígido, que é a aceleração do centro de massa, né? E eu quero saber a aceleração de um ponto que na extremidade que vai coincidir com a aceleração da corda, né? Considerando que a corda não desliza em cima do cilindro, tá bom? Então, o raio é 0,5 metros e eu tenho aqui a aceleração angular, 48 radianos por segundo. Substituindo esses valores, eu encontro uma aceleração da corda de 26,2 metros por segundo ao quadrado. Bom, esse exemplo aqui é um exemplo que eu gosto muito, que a gente pode um dia marcar de jogar ali no shopping, quando esses eventos, né, de ultimamente passarem, a gente puder aglomerar de novo. Estou doido para aglomerar, mas não consigo ainda, né, não consegue ainda. Que seria jogar boliche, né? Então, imagine que você tenha uma bola, uma esfera uniforme de massa M e raio R. Então, ela é projetada ao longo de uma superfície horizontal rugosa, né, com velocidade V0. O coeficiente de atrito entre a esfera e a superfície é μk, tá? Determine o tempo T1 em que a esfera vai começar a rolar sem deslizar e B, a velocidade angular da esfera nesse instante T1. Tá? Então fica meio um choque, né, pessoal? Assim, a gente começa a trabalhar com corpos rígidos, mas é isso mesmo. Então, olhando para o nossa esfera, nosso corpo, tem uma massa dela, né? Então, ela vai ter um peso, W, uma normal e a força de atrito. Essas são as forças atuantes no nosso corpo, né? Segundo o enunciado, certo? São só essas. E eu vou ter que ter, ó, uma aceleração angular vezes o momento de inércia e também a massa vezes a aceleração do centro de massa, tá? Então, essas forças vão gerar isso aqui, certo? Ser equivalentes e equipolentes. Né? Então, desenhando o diagrama do corpo livre, eu vou ter aí essa visão do que está acontecendo. Escrevendo as equações, né? Para a direção Y, oxe, direção Y não tem aceleração, né? A gente vê que ele está deslocando na horizontal, então não tem aceleração, eu digo que é igual a zero, né? O somatório das forças efetivas, seja de massa vezes aceleração, na direção Y é igual a zero, né? Então eu posso chegar à conclusão que a normal é igual ao peso. Nada muito espantoso com relação a isso, né? Agora, na direção X, eu tenho a força do atrito no sentido contrário ao movimento, então é menos F, é igual a massa vezes aceleração. Né? Ora, eu sei que F é a normal vezes μk, né, o coeficiente de atrito. Só que eu sei que a normal é mg, então eu já vou substituir ela aqui. Certo? Já vou substituí-la aqui.
E, portanto, eu consigo agora encontrar a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa tem relação com o coeficiente de atrito utilizado, né? E tem relação com a gravidade, né? Até então, a gravidade está no sentido, né? E o coeficiente de atrito também atua no sentido. Somatório dos torques é igual aos torques efetivos. Ora, só vou ter qual o torque efetivo? A própria inércia, né, do corpo vezes a aceleração angular. Essa geometria tem esse momento de inércia, 2/3 de mr ao quadrado, tá? 2/3 de mr ao quadrado vezes alfa. Resolvendo para alfa, né, eu vou ter uma aceleração angular que é constante. Veja que vai depender do coeficiente de atrito, né? Isso é um detalhe importante. A aceleração é constante e a aceleração angular também é constante. Então, como a esfera rotaciona e ela rotaciona e desliza. Então, eu digo que ela é uniformemente acelerada. Como ela vai rotacionar e vai deslizar, eu vou dizer que o movimento, até porque, gente, ó, a aceleração é constante, aceleração angular. Então, eu posso dizer que ela é uniformemente acelerada, tanto deslocando o centro de massa, porque a aceleração é constante, quanto a aceleração angular, né? E aí eu escrevo para esses dois valores aqui, eu substituo, né, a aceleração pelo valor encontrado e essa aceleração angular, né, na equação da velocidade angular, né, uniformemente acelerada, ou seja, valores constantes de aceleração, tanto no movimento de translação quanto no movimento de rotação, tá? Bom, eu tenho que encontrar um momento em que, né, ele vai parar de deslizar quando a velocidade tangencial, né, for igual à velocidade v1, né, a velocidade do centro de massa. Essa velocidade aqui foi igual à velocidade nesse ponto. E aí eu escrevo da seguinte forma, né? Num determinado instante t1, v1 é igual a r vezes ômega 1. Entenderam a jogada? Eu vou ter que encontrar um instante que isso ocorre, né? Então, eu vou pegar v, né? E substituir em v um instante t1. Então, vai ficar v0 mais, aliás, menos μk gt1 é igual a r vezes a velocidade inicial é zero, né? A velocidade angular é zero, eu lanço ela com a velocidade angular zero, mais esse cara vezes T1. Então, eu igualo as duas equações, né? E resolvo para T1, né? Então, o instante inicial vai depender de quem? O instante que ele começa a rolar sem deslizar. Quando você joga essa Quando você joga essa bola, muitas vezes ela sai deslizando. Quem já jogou boliche sabe, ela desliza um pouco e depois que ela começa a rotacionar sem deslizar. Então ela vai rolando e é a melhor forma de, se você lançar ela com muita força, ela vai só deslizar e não rola. Tá? Então, para quem
gosta de boliche, tá aí a dica, né? Ela só vai começar a rolar T1 segundos, né, depois do lançamento, né? Então, se essa velocidade aqui for muito grande, a velocidade com que você lança, né, esse tempo aqui se torna muito grande, né? Então, não dá tempo na pista de boliche, ela ficar rolando, né? Não dá tempo. Se essa velocidade for muito grande, certo? E aí, substituindo, né, o T1 encontrado, nessa equação, eu acho a velocidade angular nesse instante, que dá 5 sétimos de V0. Aliás, 5 sétimos de V0 sobre R, e V1 é 5 sétimos de V0. Então, na quinta parte, né, de 7 de velocidade, esse cara começa a rolar sem deslizar. Deixa eu ver se eu encontro aqui um videozinho para ilustrar isso. Vocês viram aqui, ó? Lançou, ó, ela está deslizando, ó, começou a rolar. Entenderam? Ficou alguma dúvida sobre esse último exercício? Ou é isso mesmo? Posso continuar? Bom, a gente começa agora um outro tópico desse mesmo capítulo, tá? Que é o movimento com restrições. E isso é encontrado em muitas aplicações de engenharia, né? Você tem um componente que ele tem uma restrição de movimento, né? Por exemplo, essa barra, esse ponto aqui, ele só consegue deslocar na vertical, e esse daqui somente na horizontal. Isso é uma restrição, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho as forças normal atuando nessa extremidade, né? E aí você poderia, por exemplo, simular aqui, ou modelar o torque, o atrito, né, dessas peças, o peso, tem a normal aqui, né, nessa região, e eu tenho uma força externa aplicada, tá? Isso é igual a quê? Ao massa vezes aceleração, vezes, né, o I alfa. É o momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes o alfa. Então, isso aqui é o início, né, da disciplina de mecanismos, que é um pré-requisito, a mecânica geral 2 é um pré-requisito para ela, e a gente já apresenta aqui algumas situações. Então, antes de tudo, a gente precisa fazer uma análise cinemática, tá bom? Por exemplo, dado θ, ômega e alfa, encontre P, NA e NP, né? A análise cinemática nos levará a X e a Y, certo? E aplicando o princípio de D'Alembert, nós vamos conseguir encontrar quem é P, NA e NB.
Por exemplo, um outro tópico importante é, digamos que o centro de rotação seja aqui em O, tá certo? Está girando em torno de O. O ponto G, tá? O ponto não é o centro de massa, é o centro de massa, e veja que a rotação não ocorre em relação ao centro de massa, vai propiciar que apareçam duas componentes de aceleração. A componente normal, né, apontada para o ponto, né, o centro de rotação, e a componente tangencial. Uma delas depende da aceleração angular e a outra depende do quadrado da velocidade angular. Essa depende do sinal de alfa, né? Vai estar sempre acompanhando, né? Veja que alfa está nesse sentido, né? O AT, que é a componente tangencial, vai estar acompanhando, né? Já a componente normal, ó, pouco importa qual é o sentido desse cara. Ele é o quadrado, né? Então, se for mais ou menos, vai ficar o mesmo valor sempre apontado para o centro de rotação, tá? Então, as forças efetivas para uma rotação que não é em relação ao centro de massa, você precisa levar em consideração essas duas componentes aqui. Se tiver aceleração angular, essa daqui vai aparecer. Se não tiver, não vai aparecer. Tudo bem. Agora, se tiver rotação, vai aparecer sempre a normal. Tá? Então, ó, eu vou escrever agora as equações para um corpo em movimento e ele está com uma restrição no ponto O, certo? Então, tem todas as forças aplicadas nele. Repare o seguinte, que surgiram aqui, ó, as forças de reação no apoio O. Eu tenho aqui a aceleração angular, tenho um torque efetivo, ó, e as forças efetivas MAT e MAN. Né? Então, são esses componentes efetivas, né? Então, eu tenho uma condição aqui de equivalência e equipolência, conforme a gente já mencionou. Eu posso escrever um equilíbrio dinâmico se eu passar esses termos por outro lado da igualdade. Então, eles vão ficar no sentido contrário, ó, veja aqui que é menos a N, né? O contrário é esse aqui, né? Vai estar aqui, ó. E o torque contrário, né? Veja que ele está nesse sentido, e ele acompanha a direção da aceleração angular, né? Então, eu passo para o outro lado da igualdade e chego no outro sentido, ok? E aqui eu tenho um equilíbrio dinâmico. As relações cinemáticas, elas vão servir, essas relações aqui, né? Elas vão me permitir eliminar a T e a N da equação derivada, né? E aí eu vou conseguir resolver. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui a minha equação de restrição. Eu digo que ele está rolando sem deslizar, tá certo? Então, a velocidade desse ponto aqui é igual à velocidade do centro, tá certo? Só que num sentido contrário, fazendo com que o que ocorre? Gerando um centro instantâneo de velocidade. Por quê? Porque ele está girando nesse sentido, ó, tá certo? Está girando nesse sentido. E aí o que ocorre? A velocidade desse ponto aponta para lá. E é a mesma velocidade do centro de massa. Então, quando eu fizer a sobreposição, esse ponto aqui, na realidade, vai ter com velocidade zero. Tá? Então, a velocidade, devido à rotação, vai ser a mesma desse. Então, eu vou zerar no geral, né? No global, no líquido. Esse ponto aqui é como se estivesse estático, instantaneamente. Então, essa condição é a condição de rolagem sem deslizamento. Tá?
Quando isso ocorre? Quando a força de atrito, essa força aqui, ó, ela é menor ou igual a μs vezes n. O que é μs vezes n? É a normal, que vai ter uma relação com o peso, e pode ter relação com outros parâmetros aqui, mas enfim, a força normal, a força de contato, né, entre os dois corpos. Então, quando a força de atrito for menor do que esse cara aqui, eu não vou ter deslizamento, né? E a aceleração do centro de massa é igual a R vezes alfa. Quando você tiver rolamento e o deslizamento for eminente, né? A força é igual a μs vezes a normal, né? E, de novo, a aceleração do centro de massa é igual a R vezes alfa. Quando ocorre o deslizamento, você não consegue estabelecer essa relação para A e R alfa, tá? Eles são independentes um do outro. Tá? Então, são dois movimentos que vão ocorrer de forma independente. Tá? E a força de atrito é igual a μk, coeficiente de atrito cinético, diferente do atrito estático, vezes a normal. Né? Então, são três condições diferentes em que, no enunciado dos problemas, né, e da análise que você está fazendo, você precisa levar em consideração. Se o atrito for suficiente, né, a força de atrito for suficientemente pequeno, né, vamos dizer assim, tem que ser menor do que esse linear aqui, ms normal, a gente tem essa condição cinemática que é bem interessante, né, já que você vai acoplar dois movimentos de rolamento, né, o de translação e o de rotação estão relacionados. Bom, agora vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o centro de massa do nosso objeto, né, fora, fora do centro geométrico, tá? Simetria. Então, aqui eu tenho um ponto de referência, que eu chamo de O, e o nosso ponto, centro de massa está aqui, ponto G. Tá? O ponto G, como ele tá, eu vou considerar que ele está girando, o ponto G está girando em torno de O, eu vou ter a componente normal e a componente tangencial. E aí eu faço uma sobreposição para entender a aceleração do ponto G, né? Vai ser o quê? A aceleração do ponto O, né, nosso centro geométrico, mais a aceleração de G em relação a O, né? Esse componente tem essas duas parcelas, uma componente tangencial e uma componente normal. E essas componentes, elas são oriundas do movimento de rotação, né? Essa aqui devido à aceleração angular e essa aqui devido à velocidade angular, certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Aqui é um movimento, tem duas engrenagens. Esse cara aqui, ó, tem engrenagem D, engrenagem A, tá? 4 quilos, ME, é a barra, e o raio de giração, né, é 85 milímetros. Então, se eu quiser saber o momento de inércia, o que eu faço? Eu pego o raio de giração ao quadrado e multiplico pela massa, né? E aí eu tenho o momento de inércia dessa barra em relação ao centro de massa dela, tá?
Então, ele tem aqui, ó, 3 metros, aliás, a massa OB, né? Essa massa aqui, OB, tem 400 milímetros, tá? Então, é 3, não é 4. 4 é a engrenagem E. Tá? Então, vamos lá. A porção AOB do mecanismo é atuado pela engrenagem D. Então, ele é acionado pela engrenagem B. No instante mostrado, tem uma rotação horária, com velocidade de 8 radianos por segundo. E uma aceleração anti-horária de 40 radianos por segundo ao quadrado. Determine a força tangencial exercida pela engrenagem D. E D, as componentes de reação no apoio, nesse apoio aqui. Então, esse cara aqui é uma engrenagem de acionamento, ela está com velocidade de 8 radianos por segundo, mas ela está desacelerando. Né? Quando ela desacelera, ela aplica, né, um esforço nesse sistema aqui, até porque ele tem inércia, né? E ele começa a desacelerar. Então, entretanto, o momento tenta se conservar, né? Ele tenta continuar na mesma velocidade, entretanto, eu estou desacelerando. E aí, necessariamente, eu vou ter uma força, né, relacionada a isso. Vamos. Temos mais alguns minutos, então vamos concluir aqui. Então, eu aplico aqui o nosso sistema, né, a barra, certo? E a engrenagem. Bom, eu tenho a força da engrenagem de acionamento e tenho também as forças de reação e a força peso da engrenagem E. Né? A barra, né, que está ligada à engrenagem E, né, eu tenho um centro de massa aqui embaixo e tenho um peso WOB, certo? A aplicação dessas forças é igual, né, à aceleração da barra, momento de inércia IE vezes alfa, e aqui eu tenho momento de inércia da barra vezes alfa. Então, aqui são os torques efetivos, as forças, os torques efetivos, né? Torque de inércia também, posso chamar. Tá? Ele está girando aqui em torno desse ponto, então vai aparecer o quê? A componente tangencial e a componente normal da força efetiva, né? Essa força efetiva também poderia gerar torque, tá bom? É tanto que essa componente aqui gera torque. Preciso só multiplicar, né, essa componente pelo braço de alavanca, que no caso é 0,2 metros. Tá? Então, vamos montar aqui as equações. Primeiro, precisa saber aqui o peso. WE tem 4 vezes 9,31, 39,2, e o outro peso, 29,4. O momento de inércia, ó, da barra é igual a quem? A massa da barra aliás, ele dá o momento de inércia da engrenagem, né? Como sendo a massa da engrenagem vezes o raio de giração da engrenagem. Então, eu consigo calcular o momento de inércia dela. Vezes a aceleração, né? Que ele disse que é 40 radianos por segundo ao quadrado. Eu tenho, portanto, um determinado torque de inércia de 1,156 Newton-metro. Aqui, um outro torque de inércia, a partir dessa componente aqui,
a massa da barra, né, vezes a aceleração tangencial. Ora, quem é a aceleração tangencial? É R vezes alfa. Esse R aqui é o quê? Ó, essa distância aqui, de 0,2 metros. Então, a massa vezes esse termo é igual a 29 newton. Veja que não é o torque ainda, tá, pessoal? Perdão. Ele não multiplicou por R. É somente a força de inércia, essa componente aqui. Né? Aí a componente normal, coloco a massa vezes a aceleração normal, R, né, a distância, 0,2, ômega ao quadrado, que é 8 radianos, eu chego em 38,4 newton. E o torque gerado por essa barra, né, torque de inércia, né, o torque efetivo, é igual ao momento de inércia dela vezes a aceleração angular. Ora, eu posso aproximar essa barra como tendo um momento de inércia de 1/12 da massa da barra vezes o comprimento dela ao quadrado. Né? O comprimento dela é 400 milímetros ou 0,4 metros. Alfa é 40 e eu acho aqui um valor da força, do torque efetivo, né, esse momento de inércia aqui. Bom, aí eu aplico aqui, ó, a equação de equilíbrio, né, a equação de D'Alembert. Diz o seguinte, ó, que somatório dos torques externos, né, forças externas, ó, é esse cara aqui, né, não tem nenhuma outra. O peso passa pelo centro de massa, ó, peso da barra, peso da engrenagem, as reações passam pela. Então, esses caras, todos eles não geram torque em relação ao centro. Né? Então, isso aqui indica também uma maneira, né? Sempre procurar definir onde você está calculando o torque para que você obtenha valores que você pode de fato calcular. Por exemplo, eu não tenho as forças de reação. Né? Então, eu não consigo calcular o torque gerado por essas forças. Né? Por exemplo, se eu fizesse o somatório dos torques em relação ao ponto A, eu precisaria saber, né, desses valores para poder encontrar o torque. Bom, estou fazendo em relação à origem, então F vezes esse comprimento, 0,120, né, que é o raio da engrenagem, é igual a I, né, ou seja, o momento de inércia da engrenagem vezes a aceleração angular, mais essa parcela aqui, ó, eu falei que a força tangencial, né, de inércia, a força de inércia na direção tangencial, ou uma força efetiva, né, que vai gerar um torque. Por quê? Porque ela está a uma determinada distância do ponto de, rotação. Então, eu pego essa força e multiplico pela distância. Né? Então, tem um torque efetivo. Mas esse cara aqui, vezes o momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes alfa. Bom, substituindo os valores, eu acho que a força, né, a força de contato, dá 63 newtons. A força, né, na direção x, ó, é o quê? Olhar para essa figura, eu tenho Rx, né, e nessa direção eu tenho apenas a força efetiva, né, tangencial.
Então, eu igualo esse valor aqui, foi dado, né? Eu já calculei, vai dar 24 newtons. Força na direção Y, né? Eu vou somar todo mundo, né? RY menos F, eu acabei de encontrar, né? Menos WE, menos W ao B. Isso é igual a quem? A massa da barra vezes a aceleração do centro de massa. Aqui é esse componente aqui, ó. Esse componente aqui. Vai estar apontando para o centro. Ok? Como eu estou. A engrenagem está girando em torno do seu próprio centro de massa, não vai aparecer desse lado aqui, né? Uma parcela massa da engrenagem vezes a aceleração dela, né? Vai aparecer o quê? Vai aparecer por conta dessa barra aqui, por causa do centro de massa dela que está deslocado. Tá? Então, vai dar, quando eu substituir tudo, eu vou poder resolver para RY, que é a força de apoio aqui, né, de 24 newtons. Tem um último exemplo, deixa eu terminar o horário. Não, faltam 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos a gente termina. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Que eu fiquei devendo a vocês. Não era esse aqui não, pessoal. Deixa eu achar o lugar. Não era esse. Acho que foi esse aqui, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de choque, né? De contato. Um exercício que a gente começou a fazer, né? Obteve as respostas de forma analítica, tá? E eu fiz um modelo para simular essa situação, tá? Então, deixa eu ver se tem resultado, tem resultado. Ó, e ele vai colidir. E a gente tem aqui, ó, o resultado. Vou carregar aqui os resultados. Corpo, o bloco, a bola na direção, a translação na direção X, eu vou querer a velocidade, né?
Então, veja que ele está aumentando a velocidade dele, ele começa mais ou menos aqui com 500 e poucos milímetros por segundo, tá? E ele está aumentando a velocidade, né? Por quê? Porque ele está perdendo energia cinética, energia potencial e aumentando a energia cinética dele, correto? Então, por isso que a velocidade dele está aumentando. Só que, instantaneamente, ó, você tem um choque, ó, e o choque é essa descontinuidade aqui, que dura, minha gente, em torno de 0,01 segundos. Tá? É mais ou menos isso que tem o choque aqui no nosso. As propriedades do torque, do choque, né, de contato, eu não mexi nisso, tá certo? O software tem uma forma típica e própria de a gente trabalhar com isso. Não trabalhamos aqui com coeficiente de restituição, tá certo? A modelagem de contato é algo maior, mais complicado do que você definir um parâmetrozinho. Você tem que colocar lá rigidez e também o amortecimento, né, do torque, do contato, né? Você tem que definir como a energia é dissipada nesse choque, tá? E aqui eu tenho o bloco, né? Ele passa dessa velocidade aqui, ó, que ele está aqui de 1725,18 para menos 545,3, né, depois do choque. Né? E o nosso bloco, ele ganha velocidade, estava paradinho, ó, zero, e aí ele ganhou, deixa ele acabou escrevendo aqui, the current, pronto, esse aqui mesmo. E você acabou ganhando velocidade. Né? Veja que é o mesmo intervalo de tempo. E aqui é justamente o choque, né? O evento, o choque que esse cara está tendo. Repare que ele está caindo a velocidade por conta da mola, tá certo? Por conta da mola. A mola, no nosso modelo original, nós nem levávamos em consideração essa mola, né? A gente olhava somente a velocidade imediatamente após o impacto. Aqui, a gente vê que ele vai ter um valor, né, depois do impacto, ó, e entretanto ele vai começar a, a, a reduzir a velocidade, porque eu vou deformar a mola e, consequentemente, eu vou aumentar a energia potencial elástica. Né? Eu transformo essa energia potencial de cinética, energia cinética, né, inicial, que era zero, e quase que instantaneamente eu tenho uma energia cinética diferente de zero, né, mais de 1.000 milímetros por segundo, mais de 1 metro por segundo ao quadrado, desculpa, 1 metro por segundo, isso vai caindo, né? E a velocidade do nosso do nosso nossa bola, né, do pêndulo, ela quase que está bem baixinha, está baixa e quase que constante, né, bem suave. Também porque eu acabei não simulando todo o tempo. Por exemplo, se eu colocar aqui 5 segundos, não, 1 segundo. Vou simular de novo. Né? E aí eu vou carregar os resultados.
Então, esse aqui é o novo resultado. Vou pegar aqui um outro lado, só para a gente usar como comparação, tá bom? Eu vou pegar o corpo, a bola, ó, veja que ele começa, ele vai parar, né? Vai parar num determinado momento e muda a trajetória. Tá? E eu posso também ver isso aqui, ó. Ele vai, deveria voltar e esse cara fica oscilando. Né? Ele vai colidir novamente se eu deixar, né, passar o tempo. Deixa eu ver aqui, mas colocar aqui 5 segundos. Então, à medida que eu vou aumentando o tempo, vai ficando mais difícil calcular, vai ficando mais computacionalmente. Então, você vê que agora esse cara aqui vai ter uma determinada quantidade de energia e você vê que ele aumenta, né, a velocidade dele. Né? Então, ele deu que dar um impulso nele, né, usando a palavra de forma pejorativa, né? Impulsiona. Ó. Então, no gráfico, não é a mola que eu quero, é o corpo, o bloco, ao bloco, a velocidade na direção x. Né? Então, ele fica oscilando, depois ele tem outra pancada aqui, e começa a oscilar menos, aumenta novamente, e a bola na esfera, ó. Então, aqui, ó, ele tem um outro choque, corre aqui. Então, essa é, deixa eu tirar, deixa eu ver aqui, tools, load animation, yes. Pronto. Então, só para a gente ver aqui, qual é o efeito, né? Ó, a gente, vou voltar aqui, ó. Ele vai tocar novamente. Viu? A pancada ele subiu, a velocidade dele ficou bem alta, né? E aí ele cai, quando ele aqui, ó, aqui a velocidade muda quase que instantaneamente, né? De intensidade e de sentido, né? Ele estava em um sentido, aí ele mudou por causa do choque, que da pancada, né? É uma descontinuidade quase, né? Do movimento entre os dois objetos. Tá bom? Então, eu posso também tentar melhorar a constante de mola, deixar ela mais rígida. Por exemplo, se eu modificar a propriedade da mola, está 1,5, né? Digamos que eu coloque 100, e aí eu vou simular de novo. Então, não vai ser tanto o deslocamento aqui, mas você vai ter uma energia aqui, né? Uma energia potencial. Então, a energia vai estar presente aqui, eu vou conseguir transferir
essa energia para o pêndulo. Ok, gente? Então, obrigado. Na próxima quarta-feira a gente tem avaliação. Eu prometo que termine o quanto antes a prova de vocês, tá? A correção. Beleza, professor. Obrigado. Peço- Até a próxima. Até a próxima.